Seção 7 da iluminação. Artigo 175. Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Parágrafo 1º. A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Parágrafo 2º. O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados. Seção 8. Do conforto térmico. Artigo 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com o serviço realizado. Parágrafo único. A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de conforto térmico. Artigo 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. Artigo 178. As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. Seção 9. Das instalações elétricas. Artigo 179. O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Artigo 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Artigo 181. Os que trabalharem em serviço de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro e acidentados por choque elétrico. Seção 10. Da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Artigo 182. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre: Inciso 1º. As precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitas à operação e à manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado. Inciso 2. As exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de armazenagem e aos equipamentos de proteção individual. Inciso 3. A obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de transporte, dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo, segundo padronização internacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias armazenadas ou transportadas. Parágrafo único. As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se também no que coopera ao transporte de pessoas nos locais de trabalho. Artigo 183. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos racionais de levantamento de cargas. Seção 11. Das máquinas e equipamentos. Artigo 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Parágrafo único. É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. Artigo 185. Os reparos, limpezas e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. Artigo 186. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distante entre estas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção, exigidas quando motorizadas ou elétricas. Seção 12. Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Artigo 187. As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência. Parágrafo único.
O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, à localização, à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura das tarefas de cada empregado. Artigo 188. As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança por engenheiro ou empresa especializada, inscrito no Ministério do Trabalho de conformidade com as instruções que, para esse fim, forem expedidas. Parágrafo 1º. Toda caldeira será acompanhada de prontuário com documentação original de fabricante, abrangendo no mínimo a especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a fabricação e a montagem, características funcionais e a pressão máxima de trabalho permitida, PMTP, esta última indicada em local visível na própria caldeira. Parágrafo 2º. O proprietário de caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o registro de segurança, no qual serão anotados sistematicamente as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e qualquer outras ocorrências. Parágrafo 3º. Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho. Seção 13. Das atividades insalubres ou perigosas. Artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzam aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá. Inciso 1º. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Inciso 2. Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. Parágrafo único. Caberá às delegacias regionais do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo. Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a: Inciso 1º. Inflamáveis, explosivas ou energia elétrica. Inciso 2º. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, de segurança pessoal ou patrimonial. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Parágrafo 2º. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Parágrafo 3º. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Parágrafo 4º. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Artigo 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do Ministério do Trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar
e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos anteriores não prejudicará a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia. Parágrafo 4º. Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso de chama. Artigo 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. Artigo 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente segundo a padronização internacional. Parágrafo único. O estabelecimento que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidos, avisos ou cartazes com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosas ou nocivos à saúde. Seção 14. Da prevenção da fadiga. Artigo 198. É de 60 quilos o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Seção 15. Das outras medidas especiais de proteção. Artigo 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre: Inciso 1º. Medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparos. Inciso 2º. Depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas. Inciso 3º. Trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quando a prevenção de explosivos, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc., e facilidade de rápida saída dos empregados. Inciso 4º. Proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas com exigência ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas com suficiente sinalização. Inciso 5. Proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão quanto a este de água potável, alojamento, profilaxia de endermias. Inciso 6. Proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações, ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação de medidas cabíveis para a eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias. Inciso 7. Higiene nos locais de trabalho com discriminação das exigências, instalações sanitárias com separação de sexos, chuveiro, lavatórios, vestiário e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza nos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais. Inciso 7. Emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive na sinalização de perigo. Parágrafo único.
Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se referem este artigo serão expedidas de acordo com a resolução a respeito adotadas pelo órgão técnico. Seção 16 das penalidades. Atualização do valor das multas. Artigo 201. As infrações ao disposto neste capítulo relativas à medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 a 30 vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho, com multa de 5 a 50 vezes o mesmo valor. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. Artigo 202 ao 223, revogados. Título 2, letra A, do dano extrapatrimonial. Artigo 223, letra A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223, letra B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223, letra C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223, letra D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223, letra E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223, letra F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223, letra G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1º, a natureza do bem jurídico tutelado. Inciso 2º, a intensidade do sofrimento ou da humilhação. Inciso 3º, a possibilidade de superação física ou psicológica. Inciso 4º, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Inciso 5. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Inciso 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral. Inciso 7. O grau de dolo ou culpa. Inciso 8. A ocorrência de retratação espontânea. Inciso 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. Inciso 10. O perdão tácito ou expresso. Inciso 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1º. Ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2º. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4º. Ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Título 3. Das normas especiais de tutela do trabalho. Capítulo 1º. Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Seção 1. Dos bancários. Trabalho aos sábados em bancos. Artigo 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Parágrafo 1º. A duração normal do trabalho, estabelecida neste artigo, ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação.
Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exerçam funções de direção, gerência, fiscalização, chefia equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Artigo 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Artigo 226. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes empregados em bancos e casas bancárias. Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento de maneira a haver empregados de quadro de portaria em função meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitando o limite de 6 horas diárias. Seção 2. Dos empregados no serviço de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que explorem serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecido para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimos de 50% sobre seu salário hora normal. Parágrafo 2º. O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, aos que dispuserem empregadores e empregados de acordo ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual auditiva com escrita manual ou datilográfica, quanto a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se deste tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam à seção de técnica, telefones, revisões, expedição, trabalho e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exerçam a mesma função, sempre em escalas diurnas, quer noturnas. Parágrafo 1º. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições nesta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas e a de jantar antes das 16 e depois das 19h30 horas. Artigo 231. As disposições desta seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Seção 3. Dos músicos profissionais. Artigo 232. Será de 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatros e congêneres. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Artigo 233. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Seção 4. Dos operadores cinematográficos. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias, assim distribuídas. Letra A. 5 horas consecutivas de trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico. Letra B. Um período suplementar até máximo de 1 hora para limpeza e lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão de filmes.
Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2 horas para a folga entre o período a que se refere a linha B deste artigo e o trabalho da cabina de que se trata a linha A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter duração prorrogada de 2 horas diárias para exibições extraordinárias. Artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso verifique até 3 vezes por semana e as sessões diurnas e as noturnas haja um intervalo de 1 hora no mínimo de descanso. Parágrafo 1º. A duração de trabalho cumulativa a que alude o presente artigo não poderá exceder a 10 horas. Parágrafo 2º. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um intervalo de repouso no mínimo de 12 horas.